Bem, hoje eu quero meditar com vocês sobre a nossa caminhada espiritual, não é? Então eu queria começar a lembrar sobre a época, sobre o sofrimento de Jesus, que aconteceu, a crucificação dele, todo o sofrimento dele aconteceu na época da Páscoa, em Jerusalém, que era a maior festa dos judeus. Então vocês podem imaginar como é que aquela cidade estava cheia. Ela não estava cheia, não, ela estava insuportavelmente cheia. Era uma multidão de pessoas que iam lá para celebrar a Páscoa. E no meio disso estava acontecendo a crucificação de Jesus, que hoje para nós tem um significado. Mas vocês podem imaginar naquele dia? Naquele dia vocês podem imaginar quantos olhares estiveram sobre Jesus? E olhares sem entender, né? Muita gente deve ter passado ao longe assim e falado assim: o que é aquilo que está acontecendo lá? Confusão que é aquela lá? Aí uns devem ter falado assim: aquilo é um ladrão, né? Que estão crucificando, né? Outro deve ter falado assim: não sei o que é aquilo que está acontecendo, não. Outro deve ter falado assim: aquele lá, fiquei sabendo, sabe o que é? Cismou que é filho de Deus, estão crucificando ele. Então vocês podem imaginar quantos olhares existiram. Existiram esses assim à distância. Existiram os que foram chegando mais perto, aqueles que o acompanharam, aquelas mulheres que o acompanharam, a Verônica que o acompanhou, Madalena. Teve o olhar de Pedro com ele, pode imaginar? O olhar de Pedro para Jesus e de Jesus para Pedro. O arrependimento de Pedro e a misericórdia dele para o Pedro. O olhar de Maria, sua mãe. E hoje eu pergunto para vocês, qual é o olhar que vocês têm para Jesus? Aonde que vocês estão situados? Vocês estão naquela turma lá no final, falando assim: o que será que aquele povo reúne toda semana lá no Belvedere? Aonde que vocês estão nesse olhar para Jesus? Porque hoje eu queria convidar vocês a chegar mais pertinho. Mas é tão difícil a gente deixar alguém nos olhar nos olhos, não é? Quando alguém olha no olho da gente, a gente desvia. Porque o olho nos revela. Conta aquilo que a gente é, conta aquilo que a gente sente. Então hoje eu queria convidar vocês a olhar no olho de Jesus e deixar ser olhado por Ele. O olhar de Deus por nós é só amor, é só misericórdia. Então é preciso ter coragem de chegar mais pertinho da cruz e olhar no olhinho dele. Além da gente ter medo de ser revelado, a gente tem medo de se comprometer. Muito medo de se comprometer. Nós somos muito parecidos aqui com Nicodemos. João 3, João 7, João 19 é a história de Nicodemos. Nicodemos aparece na Bíblia 3 vezes. Olha se não é a nossa história. É a nossa história de caminhada. Porque para a gente poder reconhecer Jesus como Deus, é um passo pesado. Porque a gente vê o invisível. Porque reconhecer Jesus como homem, como um profeta, muita gente reconhece. Reconhecer Jesus como Deus é uma outra história. Ver o invisível. E é esse passo que a gente precisa dar, é esse passo que transforma a nossa vida. Só esse passo. Mas precisa ter coragem para dar esse passo. Então muitas vezes a gente faz igual Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei. Ele foi encontrar com Jesus quando? De noite, no escuro. Muita gente que hoje veio rezar, alguém encontrou e falou: onde é que você está indo? Vou ali. Tem um compromisso. Não conta de jeito nenhum que vai rezar. De jeito nenhum. E a vergonha que a gente tem? Alguém vai pensar assim: fulano está com problema que está indo rezar. Tem algum problema seríssimo nisso? Não é porque está indo rezar, tem que ter alguma razão para ir rezar. Então Nicodemos vai no escuro, vai de noite, morrendo de medo. O que as pessoas vão me ver, eu, mestre da lei, encontrando com esse homem para conversar? O que eles vão falar de mim? Assim é a gente. A gente vai sair de casa com a Bíblia, a gente encapa a Bíblia. E a vergonha? O que eles vão pensar de mim? Vai achar que eu virei crente. Que vergonha temos, não é? Porque é católico andar com Bíblia, graças a Deus, é uma revolução.
Mas a gente tem vergonha. Então a gente faz igual Nicodemos, vai escondido. Mas Nicodemos sabia que aquele homem era diferente. Nicodemos fala assim com Jesus: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus fala com ele: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Assim como para nós. Necessário nos é nascer de novo. Aonde? Na conversão. Quando? Nós temos que começar a tomar consciência que somos filhos. Que Jesus fala com Nicodemos: nascer de novo não da carne, Nicodemos. Não do sangue, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus, Nicodemos. É nascer da conversão, é reconhecê-lo. Então esse é o nosso primeiro passo. É alguém te apresentar Jesus, não é? Fala, vem cá, vou te apresentar uma pessoa. Então Nicodemos, ele tem 3 passos com Jesus. O primeiro, ele conhece Jesus. E nesse momento é que ele é transformado por Jesus. Sabe por que eu falo para vocês que ele foi transformado? Porque o dia que vocês lerem em casa Nicodemos 7, vocês vão ver que ele vai defender Jesus. Que alguém vai falar com Nicodemos assim: alguém da Galileia, pode nascer alguma coisa que presta da Galileia? Nicodemos vai defender Jesus aí. E em Nicodemos 19, Nicodemos é quando Jesus morre. João 19. Quando Nicodemos, em João 19, vai até Jesus, é a morte dele. E Nicodemos leva mirra e aloé. A mirra simboliza o reconhecimento da realeza. Então Nicodemos já havia reconhecido Jesus como Deus e Senhor. Então os passos da nossa caminhada primeiro conhecer. Depois é que a gente ama. É possível amar sem conhecer? Não é. Não é? Então primeiro conhece. Você viu que Nicodemos ficou conversando com Jesus de madrugada. Ele já conhecia toda a Escritura. O que faltava em Nicodemos? Reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Então Jesus mostra isso para Nicodemos e abre os olhos de Nicodemos. Então primeiro a gente conhece, depois a gente ama, para que depois a gente veja. Mas ver no sentido de crer. Isso é um salto. Porque depois que a gente estiver vendo, a gente vai mostrar. É possível alguém mostrar sem ter visto? Não. Por isso que a boca só fala e que o coração está cheio. Então essa é a nossa caminhada espiritual também. Nicodemos nos representa, assim como Natanael nos representa. Essa caminhada é que nós temos que saber aonde que nós estamos. Se nós só estamos conhecendo Jesus, se fomos só apresentados assim, e ficou aquele encontro superficial e eu não aprofundei mais nada. Ou se eu já estou numa fase aonde eu já defendo, eu já entendo, eu já interiorizo essa palavra, ou quem sabe eu já estou na fase que eu aponto Jesus e já mostro ele para tantas pessoas. Natanael com Filipe foi a mesma coisa. A história dos dois é muito semelhante, só que de Filipe é curtinha, está num capítulo, está em alguns versículos só. Filipe era grego pelo nome, Natanael pelo nome judeu. E aí Filipe chega perto de Natanael e fala: eu descobri o Rabi, o mestre. Mas de onde? Da Galileia. Ele falou: de lá sai alguma coisa que presta? Igual falaram com Nicodemos. Ele falou: vem ver. E quando ele está chegando perto de Jesus, Jesus fala: aí está alguém que é onde não tem nenhuma falsidade. Ele falou com Jesus assim: mas de onde que você me viu? Aí Jesus fala: quando você estava debaixo da figueira, eu te vi, antes que você me visse. Então o que isso significa, né? Lá em Jerusalém tinha muita figueira e é muito quente. Então as pessoas às vezes não davam conta de ficar estudando a Torá dentro de casa. Então os mestres iam com os discípulos para debaixo da figueira para ler a Torá. Então Filipe, Natanael, igual Nicodemos, já sabia tudo da antiga Escritura, reconhecia tudo. Faltava para ele reconhecer Jesus. Muito bem, aqui ele reconhece, abre os olhos e fala: meu Senhor e meu Deus, né? E da mesma forma, os discípulos de Emaús, quando estavam andando com Jesus, quando reconhece, faz uma profissão de fé. Tomé, quando abre os olhos e reconhece, faz uma profissão de fé. E nós? Já reconhecemos que Ele é o Senhor?
Porque só depois que a gente fizer essa caminhada toda de conhecer, amar e ver, é que nós vamos dar conta de viver lá o que eu mandei se separarem, lá em Deuteronômio 6. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Será que a gente já consegue amar Deus dessa forma? Com toda a força, com toda a alma, com todo o nosso coração? Porque quando a gente fizer essa caminhada aqui de Nicodemos e de Natanael, nós vamos fazer cumprir isso aqui na nossa vida. Mas dependendo da fase que nós estamos, nós ainda não damos conta de cumprir essa parte. E é preciso que a gente comece a prestar atenção nessa parte do Deuteronômio, para que a gente avalie na nossa vida, como é que está a minha caminhada? Eu sou ou não sou capaz de amar? Sabe o que eu acho que mais nos dificulta no amor? Essa semana passada eu estava comentando sobre isso. A gente acha que amar é mandamento. Enquanto eu achar que Deus está me mandando amar, eu não entendi nada. Amar não é mandamento, amar é consequência de ser amado. O Padre Alexandre falou que agora, não é? A gente é primeiro amado por Deus, o primeiro mandamento é deixar ser amado. Quando eu sou muito amada, eu amo. A minha única resposta é amor. A única resposta. Não tem outra. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma. Quando eu conhecer essa caminhada, não tem jeito de não amar Jesus. Nós vamos ficar completamente seduzidos por Ele. Completamente. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, mais a gente apaixona. Talvez a gente ainda não esteja muito apaixonado porque conhecemos pouco. Talvez a gente não tenha experiência, vivência de ter um Deus que a gente tenha intimidade, que a gente tenha fidelidade. Isso faz parte lá do Deuteronômio. Será que Deus é meu único Senhor? Será que eu já me levanto só para Ele? Será que eu já levanto de manhã prestando atenção no que é que meu dia hoje terá para Ele? Como é que eu vou viver o dia de acordo como Ele conduz? Ou será que eu ainda estou tão tumultuado que eu nem lembro de rezar quando eu levanto? Será que eu lembro dele várias vezes durante o meu dia? Ou então eu rezo só de noite e amanheço sem nenhuma orientação? Será que eu lembro da palavra do Senhor várias vezes durante o dia para me guiar, para me dirigir? Será que eu lembro disso? Para me conduzir com meu irmão? Porque como é que hoje eu vou ver Jesus? Eu preciso ter olhos de fé para vê-lo. Ele está invisível. Mas Ele me deixou o meu irmão. E aí eu fico pensando hoje, quantas pessoas vocês encontraram, se vocês pararem para pensar? Quantas pessoas hoje vocês viram desde a hora que vocês saíram da cama? Muitas, não é? Muitas pessoas. Vocês viram todas as pessoas que vocês encontraram hoje? Nada, né? E aí eu fico pensando no olhar de Pedro, né? Pedro e João estavam indo lá para o templo rezar. Quando estava chegando à porta do templo, tinha um mendigo, que era paralítico, e falou assim, me dá uma moeda aí, me dá uma esmola. Isso acontece conosco todo dia. Dá uma esmola. Aí Pedro falou assim, olha para mim. Olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O seu olhar hoje levantou quantas pessoas? Quantas pessoas hoje você pôs de pé? Porque o seu olhar hoje foi de acolhida. Ou quem sabe você matou mais com seu olho. Seu olho hoje foi de profunda indiferença. Foi nem ver. Foi aquele olhar frio, ou foi aquele olhar do julgamento, ou foi aquele olhar que condena. Foi aquele olhar difícil, né? Você encontrou com alguém, você mediu a pessoa da cabeça ao pé. E a gente revela no rosto, não é? A gente não dá conta, a gente revela. Fica escrito na nossa cara a decepção, a acolhida. Então, com que olhar eu ando vendo? Jesus precisa transformar o nosso olhar. É preciso ter coragem, porque isso faz parte da nossa conversão. Porque quando a gente já estiver amando a Deus acima de tudo, como consequência do tanto que Ele me ama,
o meu olhar vai irradiar o quê? Amor. Mas enquanto eu ainda não sou capaz de sentir amada e de amar, o meu olhar muitas vezes é de ódio, né? Deve ter uma semana que foram me apresentar uma pessoa, um rapaz. Quando me apresentaram, que eu olhei para ele, ele virou para conversar com alguém. Porque as pessoas estão assim, não se olham mais, tem tanto medo de olhar no olho, de cumprimentar alguém olhando profundamente no olho de alguém e falar bom dia. Vamos pensar e pedir a Jesus que transforme o nosso olhar. Sabe por quê? Quando a gente vem aqui rezar, a gente sai daqui renovado, não é? Porque a gente encontrou Jesus. A gente foi olhado no olho por Ele. Quando eu encontro o meu irmão, ele deveria sair do encontro comigo se sentindo amado por Deus. Porque eu sou a extensão desse amor de Deus para ele. É Deus que o ama em mim, através de mim. Pelo meu cuidado, pela minha solidariedade, pela minha fraternidade. Presta atenção no dia de vocês hoje inteiro. E olhem se vocês fizeram isso com quantas pessoas hoje. Quantas pessoas, através de vocês, descobriram que Deus os ama. Como é que nós vamos levar Jesus ressuscitado? É no nosso olhar também. É na nossa palavra também. É no nosso aconchego também. Nós temos que irradiar Jesus em tudo. E às vezes a gente nega o olhar. Chega alguém para conversar com você, você continua de cabeça baixa fazendo o que você está fazendo. Você não se digna a olhar e falar bom dia, ou boa tarde. Ou olhar de verdade, parar e ver o que você está fazendo. Olhe. Pode ser que seja a última vez que você vê aquela pessoa. Se a gente pensasse assim, não é? Ficaria tão mais interessante. Os nossos encontros seriam mais reais, seriam mais intensos. Gente, o que Deus quer de nós, não é que a gente descubra essa plenitude de vida. É viver inteiro com Deus e com o irmão. Porque quando eu me sentir amada e irradiar amor, a vida é fantástica. É muito bom viver em amor, é muito bom. Por isso a criança olha tanto, porque ela imita. A criança não tira o olho da gente, não. Ela vigia, ela olha, porque ela copia. Eu não sei o que os meninos andam vendo, né? Está copiando muita coisa ruim. Mas é preciso que a gente tenha coragem de deixar ser olhado. É difícil alguém que te sustente no olho, não é? A gente começa a olhar para as pessoas, elas começam a arrumar um monte de coisa para fazer. De medo de se revelar. Então, é preciso mudar o olhar. Nós temos que ter um olhar de mais amor, de mais aconchego. E às vezes a gente é tão maniado com as coisas que a gente vai no mesmo restaurante, assenta na mesma mesa e na mesma cadeira. E às vezes em casa a gente só senta naquela cadeira, aquela cadeira é só daquela pessoa. Eu queria sugerir a vocês mudar de lugar. Vocês podem ver uma outra paisagem. Muda o olhar. Muda. É preciso virar. É preciso olhar. Tudo na nossa vida tem mais de um lado para ser visto. E às vezes a gente está tão focado num lado só que a gente não vê tudo. Não vê aquilo que é essencial. E o essencial de se ver é invisível aos olhos, porque é Deus. O amor é o essencial. Você vê o amor? Não, mas você sente o amor. Então eu preciso ter a coragem de olhar. Comecem a olhar para as pessoas. Vocês vão descobrir coisas belíssimas. Belíssimas. Sabe quando é que a gente vai dar conta de fazer isso? Quando a gente tiver a consciência de que Deus habita no outro. Porque Ele está presente ali. É assim que eu vou viver a ressurreição. É também pelo meu olhar. Guardem isso porque Deus precisa ser manifestado. Nós todos que estamos aqui, que acreditamos nele, precisamos levar mais doçura no olhar para o mundo. As pessoas estão tão longe, tão dispersas, com olhares tão sofridos. Então o nosso olhar precisa promover a pessoa. Ela precisa entender que do seu olho sai alguma coisa diferente. Esses dias lá no CTI alguém me perguntou assim, eu posso fazer uma pergunta, uma residente? Eu falei, pode. Essa energia sua assim que sai desse olho seu, isso é só Deus mesmo?
Falei, minha filha, eu não tomo nada para chegar aqui não. Falei, porque não é possível ser às 7 horas da manhã. Falei, é assim mesmo, porque você não conheceu ainda o que é Deus. Você ainda não conhece essa força que emana de Deus, de quem se permite ser permeado por Ele. Então hoje eu queria que vocês vissem uma coisa em vocês. Deus é tão maravilhoso, tão fenomenal, que Ele deixa marcas em nós. Então eu queria que vocês levantassem a mão de vocês e olhassem a mão. Talvez vocês nunca tenham prestado atenção nisso. Olha a mão. Vira a mão e olha do outro lado. É a mesma mão? É a mesma mão. De um outro lado. De um outro olhar. Então hoje eu não sei o que você trouxe no seu coração. Eu não sei se você está com problema com a sua empresa e está angustiado. Eu não sei se você está com problema com seu marido e está assim, sem saber o que faz. Eu não sei se você está preocupado com o filho, com a sua vida profissional ou com você pessoalmente. E às vezes a gente está angustiado porque a gente está olhando um lado só. Vira o lado. Peça a Deus que te dê a graça de perceber que existe um outro caminho, que existe um outro modo de amar, que existe um outro modo de caminhar. Existe um novo olhar, existe uma nova forma de recomeçar. Existe, mas exige de nós coragem para tomar o rumo novo, para virar as coisas e falar, pode ser diferente. Não precisa ser só nesse lado, pode ser de um outro jeito. Quem vai ensinar isso para nós? É Deus, é o amor dele, é a misericórdia, a sabedoria dele. Se a gente permitir com que ele fale, olha para o outro lado. É a mesma mão, é a mesma situação, vista sobre um outro olhar. O olhar daquele que ressuscitou. Não há nada perdido, não há nada sem saída. Tudo tem solução. Jesus está vivo. O Deus que nos acompanha é vivo. Eu queria que vocês permanecessem agora em silêncio. Mostra para Jesus agora, né? O Ministério de Música irá nos ajudar. Mostra para Ele agora no coração de vocês aquela situação que hoje incomoda vocês profundamente. Deve ter alguma situação que traz no coração, que deixa uma angústia, um medo, uma situação que vocês não conseguem sair, uma situação que vocês não estão vendo solução. Jesus já viu a solução, Ele já tem a solução. Deixa Ele mostrar para vocês qual é. Deixa Ele mostrar o outro olhar. Muda o olhar, muda o foco. Há sempre um novo jeito de começar. Guardem isso, olha só para a mão de vocês. Há um novo jeito. Às vezes vocês não tiveram muito tempo hoje de rezar. Aproveitem, estejam diante dele com um novo olhar.